E aí, pessoal, estamos de volta aqui para o 23º vídeo do Veda. Estou muito feliz com a participação de vocês, com o crescimento que tem tido o canal aí durante esse mês de abril. Pessoal, hoje eu vou revisar um conteúdo que vocês me pediram muito nos comentários dos vídeos anteriores. Hoje a gente vai falar sobre ação penal. E eu quero revisar esse tópico, que inclusive está presente lá no concurso da Polícia Rodoviária Federal, por meio de questões. Vamos revisar então o conteúdo da ação penal, resolvendo aqui algumas questões da Banca CESP ou Sebrasp, né, que hoje é o nome dela. Vamos lá então? Primeira questão na sua tela sobre ação penal. Vem aqui comigo. Ação penal é direito constitucional e abstrato de invocar o Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo ao caso concreto tido como penalmente relevante. E aí, questão certa ou errada? Isso aqui está perfeito. Realmente, essa é a definição doutrinária, dogmática do que vem a ser ação penal. Você tem aqui um direito constitucional, é um direito abstrato de você provocar o Estado juiz ao quê? A fazer a intervenção penal. Como assim, professor? Aplicar o direito penal objetivo? Aplicar ali as normas incriminadoras e não incriminadoras, aquele fato relevante aqui para o nosso cenário. Tudo bem? Então, essa é a ideia de ação penal. Guarda isso. E outra coisa, quando a gente estuda ação penal, você sabe que nós temos duas espécies de ação penal. Lembra-se disso? A ação penal pública e a ação penal privada. Lembra que a titularidade da ação penal pública é do Ministério Público. Inclusive, isso aparece no texto do Constitucional, lá no artigo 129, inciso 1º. Já a titularidade da ação penal privada, aqui vai ser do ofendido. E aí o ofendido vai ter que contratar um advogado para provocar o Poder Judiciário. Lembra também que a peça inaugural da ação penal pública é a denúncia. Essa é a peça que vai deflagrar a ação penal. Já na ação penal privada, a peça técnica confeccionada pelo advogado chama-se queixa-crime. Beleza? Inclusive os requisitos para você verificar se uma queixa está apta, se uma denúncia está apta, você encontra lá na redação do artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, feita essa observação, vamos para a próxima questão aqui acerca de ação penal. Vem aqui comigo. O Ministério Público detém privativamente a legitimidade para propor ação penal pública, ainda que a proposição seja condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Questão certa ou errada? Questão certíssima. Absolutamente correta essa afirmação. Inclusive, nós vamos encontrar isso no próprio texto constitucional. Conforme eu te afirmei agora há pouco, compete privativamente ao Ministério Público o exercício da ação penal pública. Tudo bem? A peça inaugural aqui é a denúncia. E olha, toma cuidado, porque a ação penal pública, ela se subdivide em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. E essa condição pode ser aqui a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. Então, no seu material, dá pra gente fazer um esqueminha dessa maneira aqui, ó, bem bacana. Você pode colocar aí, ó, que a ação penal pública, ela pode ser uma ação penal pública incondicionada, ou pode ser uma ação penal pública condicionada. Condicionada ao quê, professor? Pode ser tanto a representação do ofendido, como condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, são essas as espécies de ação penal pública que nós temos aqui, ó. A incondicionada, que se você tiver, por exemplo, um crime que é apurado mediante ação penal pública incondicionada,
o Estado aqui, ele tomando conhecimento da prática desse delito, já pode ali investigar, já pode ser deflagrada a ação penal e, ao final, eventualmente, esse sujeito ser condenado. Não exige-se aqui nenhuma condição para que seja deflagrada a ação penal. Essa é a ideia, tá bem? E a maioria dos delitos são processados mediante ação penal pública incondicionada. Agora, o legislador pode chegar e falar assim, nesse determinado delito aqui, nós vamos processá-lo mediante representação. Opa! Aí, nesse caso, você vai ter que tomar cuidado, porque a titularidade é do Ministério Público, mas exige-se a representação do ofendido. Quer ver um exemplo? Sabe aquele novo crime que foi inserido no Código Penal? Recentemente, logo no início do mês, inclusive foi o nosso primeiro vídeo do VEDA, o stalking, lá no artigo 147A, o crime de perseguição. Aquele crime é processado mediante ação penal pública condicionada à representação. A vítima da perseguição tem que externar para o Estado o interesse dela de ver o agente ali, o sujeito que praticou a infração, punido, tá bem? Essa é a ideia. E em outras oportunidades também o legislador pode exigir a requisição do ministro da Justiça. Então essa é a ideia da ação penal pública. Maravilha? Vamos lá, próxima questão aí na tela. Nos crimes de ação penal pública, em que o Ministério Público requeira o arquivamento do inquérito policial, admite-se ação penal privada subsidiária da pública. E aí, questão certa ou questão errada? Bom, essa questão ela está errada. Por que, professor? Por que está errado isso? Bom, quando a gente vai para o estudo da ação penal privada, nesse caso aqui, tome cuidado, tá? Tome cuidado, porque a ação penal privada ela possui algumas espécies. Pode ser a ação penal privada propriamente dita, a ação penal privada personalíssima ou a ação penal privada subsidiária da pública. Para que o sujeito tenha o direito de ingressar com essa ação penal subsidiária da pública, você tem que tomar cuidado, porque deve haver inércia por parte do Ministério Público. O Ministério Público não obedece o prazo para oferecimento da denúncia. Aí surge o direito do ofendido, por exemplo, constituir um advogado para deflagrar a ação penal. E aí entra a ação penal privada subsidiária da pública. Então, para você ter habilitado o exercício da ação penal privada subsidiária da pública, você tem que ter inércia por parte do Ministério Público. Agora, se o Ministério Público pediu arquivamento, aí não é legítima o exercício, não é legítimo, melhor dizendo, o exercício dessa ação, tá bem? Não se autoriza. Então, item errado, tá bem? Item errado. Lembrando que a gente pode esquematizar, da mesma forma como esquematizamos ali a ação penal pública, colocamos aqui a ação penal privada, e as espécies. Nós temos 3 espécies que a doutrina menciona. A ação penal privada propriamente dita. Você tem a ação penal privada personalíssima. E você tem a ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Então, essa é a ideia. Para que o agente aqui ofendido possa ajuizar essa ação penal privada subsidiária da pública, você tem que ter a inércia do Ministério Público. Então, o Ministério Público não obedeceu o prazo para o oferecimento da denúncia. Aí sim, pode ser aqui, então, apresentada essa ação penal privada subsidiária. Beleza? Tudo bem? Fácil? Agora lembra, isso sempre cai em prova. Se o Ministério Público pediu arquivamento, por exemplo, não tem elementos para deflagrar ação penal, não tem prova da materialidade, isso impede o exercício da ação penal privada, tá bem? Fácil? Maravilha? Vamos lá, próxima questão. O princípio da obrigatoriedade é mitigado em infrações de menor potencial ofensivo, uma vez que, nesses casos, há possibilidade de oferta da transação penal. E aí, questão certa ou errada? Gente, de fato, o princípio da obrigatoriedade, ele é aplicado à ação penal
pública. Isso significa dizer que o Ministério Público, tomando conhecimento da autoria, da materialidade, ele é obrigado a oferecer denúncia. Essa é a ideia. Então, se eu tiver indício de autoria, prova da materialidade, como procurador da República na esfera federal ou como promotor de justiça, eu tenho que oferecer denúncia. Tá bem? Essa é a ideia, obrigatoriedade. Agora, tem exceção. Uma exceção que a gente encontra no nosso ordenamento jurídico é essa mencionada pelo texto aqui do enunciado da questão. Gente, a transação penal, de fato, é sim exceção ao princípio da obrigatoriedade. Porque a transação penal é cabível nas infrações de menor potencial ofensivo. A transação penal aparece lá na Lei 9.099, no artigo 76. E é perfeitamente possível aqui você não ter a deflagração da ação penal, se presentes os requisitos desse artigo 76. Entendeu? Então, é aplicável esse benefício, é ofertada essa proposta de transação antes mesmo de ser oferecida a denúncia. Se o sujeito aceita e cumpre as condições, o juiz extingue a punibilidade. Ele sequer é denunciado, tá bem? Outra exceção que eu posso mencionar aqui, e é quente para cair na sua prova, é o acordo de não persecução penal, que aparece lá no artigo 28A do CPP, o novo artigo 28A. Lá, você vai perceber que o acordo de não persecução penal, ele também antecede a denúncia. E nesse caso, ele também corresponde à exceção ao princípio da obrigatoriedade. Guarda essa dica então. Vamos para a próxima questão. Próxima questão aí na tela. Conforme o princípio da indisponibilidade, o MP não pode desistir da ação penal já instaurada, bem como de qualquer recurso por ele interposto. Questão certa ou questão errada? Questão certíssima. De fato, isso aqui é aplicável à ação penal pública, tá bem? É o princípio que rege a ação penal pública, o princípio da indisponibilidade. Por via de consequência, o MP não pode desistir da ação penal e ele também não pode desistir do recurso. Sabe qual é o artigo que fala isso para nós? No CPP, é o artigo 42 do CPP. Isso aqui cai sempre em provas, tá? Fica ligado. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. Agora, só uma observação complementar a isso. Olha, o princípio da indisponibilidade, ele, como você viu, ele te impede de desistir. Isso falando para o promotor de justiça. Agora, cuidado. Ele não impõe que o MP sempre peça a condenação ao final da ação penal. Tá bem? O Ministério Público, se, por exemplo, depois da instrução processual se convencer, bom, nesse caso não tem elementos para condenar. O Ministério Público pode pedir absolvição, ele só não pode desistir. Denunciou e falar, deixa isso para lá. Recorre e fala, vou abandonar esse recurso, entendeu? Mas pedir absolvição, o Ministério Público pode sim. Feita essa observação, partimos para a próxima questão. De olho aí na tela. Mauro foi vítima de crime de injúria, de ação penal privada, praticado por Manuel e Pedro. Por meio de uma declaração expressa, o ofendido renunciou ao exercício do direito de queixa em relação a Manuel. Nessa situação, a renúncia se estenderá a Pedro. E aí, questão certa ou questão errada? Questão certíssima, tá? A renúncia é uma causa que extingue a punibilidade. O sujeito simplesmente abre mão do exercício dele de queixa, tá bem? Então, deixa pra lá, eu não vou processar esse sujeito. Só que se você renuncia com relação a um dos ofensores, essa renúncia aproveita aos demais ofensores, beleza? Por isso, tem que tomar cuidado com essa questão aqui, tá bem? Tá perfeito esse enunciado, tá certíssimo, conforme expresso aqui, porque a renúncia de fato que foi concedida aqui ao Manuel, ela vai se estender ao Pedro, sim. Próxima questão, aí na tela, para a gente fechar essa nossa rápida revisão. O prazo decadencial é peremptório. Não se interrompe nem se suspende. O exercício do direito de queixa não pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, caso o termo final se esgote no dia em que não houver expediente forense. E aí, questão certa ou errada?
Gente, questão certíssima. Certíssima essa questão. O prazo decadencial, ele tem essa natureza de ser peremptório. Ele não se suspende, não se interrompe. Quer ver um exemplo que pode cair na sua prova? Aquele prazo de 6 meses do artigo 38 do CPP. O prazo que a vítima tem ali para representar, no caso da ação penal pública condicionada à representação. Aquele prazo ele não se interrompe, aquele prazo ele não se suspende e não se conta em dias úteis, conta-se em dias corridos. Não se confunde com prazos processuais e com prazos prescricionais. O prazo tem natureza decadencial naquela situação específica. Tudo bem? Toma muito cuidado com isso. Gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui, deixa seu comentário aqui, deixa uma sugestão aí para os próximos vídeos aqui do Veda, ou os próximos vídeos aí do próximo mês aqui no canal. Um forte abraço e eu te vejo na aula de amanhã, beleza? Até lá!